Olá pessoal, está começando mais um programa All Inclusive. Eu sou a Dani Stolay e o tema de hoje é maravilhoso também. Eu estou com uma profissional aqui que ela é mentora comportamental e palestrante. Bom, estamos falando de Camila Sponton. Camila, obrigada por você ter vindo aqui. Eu estou muito feliz porque, gente, parece que não, mas nós vamos abordar temas que faz parte do nosso dia a dia, faz parte da nossa rotina e é bem interessante a gente estar conversando sobre isso, porque vai te ajudar, eu tenho certeza do que eu estou falando, né, Camila? Dani, uma honra estar aqui, muito obrigada, acho que são temas relevantes, acho que levar para todo mundo vai ser importante, gostoso a gente poder falar sobre isso e botar luz, né, nesses problemas. Sim, né, porque são temas que são bem legais. Vamos falar um pouquinho, Cá. Posso te chamar dessa forma, claro. Né? Cá, primeiro me fala um pouquinho como que é ser mentora comportamental e palestrante. Como foi que surgiu tudo isso na sua vida? Legal. Eu acho que tudo parte de como a gente consegue estruturar o nosso racional, as nossas emoções. Eu tenho a minha formação original, mas eu me especializei em neurociência, psicologia positiva, sou master programadora neurolinguística, então eu entendo que a base de toda conquista, de toda mudança, de toda ascensão de uma pessoa, ela parte de quando você quebra crenças, de quando você muda a sua mentalidade. Então hoje o meu trabalho é focado nisso. O que vem por trás de você conseguir algumas coisas? Então eu me especializei nisso porque a gente sabe que é através da mudança de comportamento, a mudança de mentalidade que a gente consegue atingir muitas coisas na nossa vida. E a gente está falando muito assim, né, cara, nossa vida no cotidiano, né? A gente tem muito o costume, a rotina da gente se auto-sabotar nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, nos nossos relacionamentos. Como você direciona as pessoas quando você está mentorando alguém com relação a isso? A gente também tem muita dificuldade de falar não, de agradar os outros. É verdade. Sempre a gente se preocupa em fazer algo ou falar algo que está agradando os outros, de fora. Não ser contrariado e ser questionado. Exatamente. Ser aceito. É algo recorrente isso, né, nas pessoas que você deve estar mentorando hoje em dia, né? Eu falo que, na verdade, é uma necessidade humana você pertencer, você agradar, você ser validado. Então não tem nada mais gostoso do que você ouvir assim, Dani, que legal o que você fez, muito bem, está no caminho certo. Você não trazer o confronto, né, para você. Exato. E essa necessidade, muitas vezes, ela passa a atrapalhar o nosso dia a dia. Porque, geralmente, aquilo que você vai fazer de diferente, ou de disruptivo, ou até abrir mão de agradar as outras pessoas em prol de fazer aquilo para você, Sim. você vai trazer algum tipo de ruído, algum tipo de contestação, de contrariedade. E isso é muito difícil. As pessoas têm muita dificuldade, eu não vou dizer que a maioria, mas hoje quando eu encontro, como é que eu vou dizer aquilo que eu quero dizer sem que a pessoa fique chateada? Então, um pouco do misto. Por que as pessoas têm dificuldade em dizer não ou dificuldade em desagradar o outro? Eu falo muito isso. A gente tem que treinar. Eu trabalho com as pessoas, às vezes, em desenvolver a habilidade de dizer não. Por quê? Porque você quer ser aceito. Você tem medo de ser julgado por aquilo que você pensa, aquilo que você gosta, sente, você quer fazer diferente. E, geralmente, na nossa vida, você é mãe, e você sabe que quando você quer fazer alguma coisa diferente na maternidade, do senso comum, seja para um lado, seja para o outro. Você é questionada. Você vai ser questionada. A mãe que não vai dar chupeta para o filho, ela vai ser questionada para o time que é a favor. Ou ao contrário, a mãe que amamenta até 1 ano, 2 anos, seja lá o que for o tempo, vai ser questionada pelo time que ou não amamentou ou achou por bem. Então, toda vez que você vai trazer, e eu tô dizendo das coisas simples do dia a dia. Eu acho que as redes sociais têm muita relação com tudo isso, né, Cá? Porque antigamente não era tão forte como hoje está, né? As coisas assim, a gente tem que tomar muito cuidado no que a gente fala, porque a gente vai ser aceita ou não vai ser aceita de qualquer forma, falando Exato. Sim ou falando não. Exato. Só que aí é o que você está falando, a gente tem que estar preparada para lidar com esse tipo de situação, o sim ou não. E geralmente, trazendo um pouco isso, rede social, mídias sociais, a gente vê uma fração só das coisas. Exato. E quando você sai do senso comum, ou de fazer alguma coisa que realmente vai ser importante para você e não vai ser de tão agrado para uma outra pessoa, opa, você já vai ser questionado. Pode ser que você entre no embate. E aí tá o ponto.
de você conseguir manter ali a sua opinião. E aqui eu não estou falando de militância ou você trazer uma opinião Sim. sobre algum assunto polêmico. Não, às vezes são coisas básicas do seu dia a dia, de você até não aceitar um convite de ir para algum lugar que você vai ter um deslocamento muito grande, uma distância muito grande, você tem filhos, aí tem que buscar na escola. Quando você vai ver, você causou um estardalhaço enorme na sua vida porque você não conseguiu dizer não para um convite daquela pessoa que fala, fulano vai ficar chateado. Mas qual que foi, vamos dizer assim, o prejuízo ou o ônus para a sua vida? E aí as pessoas, sem querer, às vezes elas adoecem. Porque elas precisam ali caber no modelo, ou fazer aquilo que alguma pessoa que ela admira faz, ou ter um final de semana. O que as pessoas vão pensar se eu não postar que eu tô na praia com os meus filhos, com meu marido? Não, eu só quero ficar de pijama em casa, curtindo uma cabaninha no tapete da minha sala. Exato. É isso. E aí, aí voltando e fechando aquilo que a gente falou, quando você trabalha os seus comportamentos, trabalha as suas crenças, as suas emoções para entender que o ideal, é claro, a gente tá numa sociedade, a gente acaba cedendo em algumas situações, mas quando você faz aquilo que é importante para você, que é mais saudável para sua família, para o seu autodesenvolvimento, você percebe que a dor de você dizer não ou de desagradar os outros, ela é menor do que o ganho que você vai ter fazendo aquilo que de fato é importante para você e a longo prazo. Olha, Cá, é muito gostoso ouvir você falar sobre isso, porque muita gente sabe que eu sou mãe de 5. E é muito difícil, existem convites mesmo que antigamente eu não falava não. E eu acabava esgotada, cansada. Você quer dar conta? E exatamente, a gente quer conta. mostrar que a gente dá conta, que dá tudo certo, tá ok, mas no fundo, quando a gente chega em casa, a gente para pra pensar, fala, por que eu fiz isso? Vem a culpa. Eu não me agradei, né? Eu não fui feliz. Eu acredito que meus filhos também não queriam estar naquele momento, naquele lugar, porque também não era legal. Então assim, só pra gente não falar não. E é gostoso ouvir isso, cara, porque eu, em muitos momentos na minha família, eu falei, gente, nós não vamos. Ah, mas por quê? Porque eu quero ir. Porque não dava, é noite, tá escuro, eu não consigo, eu não vou conseguir abraçar tudo, pra mim é muito difícil. O dia seguinte tem aula, a rotina continua e vocês vão ficar ruins, não vão também conseguir acompanhar tudo isso. Mas é muito difícil, cara, a gente fazer essa leitura, porque as pessoas acreditam que a gente tem que dar conta de tudo. Tem que fazer tudo. Ah, você foi chamado. Eu até falo assim, cara, eu tô num grupo de mães e é muito engraçado. Às vezes eu não consigo responder, eu não dou conta. E muitas vezes eu me peguei cobrando. Nossa, mas eu não consegui, olha, aquela mensagem já foi, eu não consegui nem falar o não e o sim. Eu falo, gente, me perdoe, mas assim... Quantos grupos? Hoje, a tecnologia, eu acho que até vale a gente falar isso, ela trouxe infinitas melhorias para todo mundo. Mas você sabia que ela diminui a cada dia, a cada mês, a cada ano, o potencial cognitivo, vou dizer, a inteligência das pessoas por conta dos estímulos que a gente tem. A gente perdeu a capacidade de foco, a gente perde a capacidade de esperar, porque tudo é muito imediato. Antigamente, quando, sei lá, 5 anos, 10 anos atrás, quando o WhatsApp começou a se difundir, tinha gente que não tinha, pode ser que a pessoa te respondia, pode ser que não. Hoje as pessoas falam, como assim não me respondeu? Exatamente. E quando você tem muitos grupos, muitas notificações, muitas coisas, e é WhatsApp, é Instagram, é Facebook, agora Threads e outras redes sociais, para pensar, a demanda. Eu vejo hoje, quando eu brinco, né, quando eu inicio um processo, eu faço o detox de dopamina ali com as pessoas, elas fazem as contas nos primeiros dias, passam cerca de 4, 5, 6, 7 horas envolvidas em processos do celular. Não tem tempo para fazer uma atividade física, não tem tempo para fazer uma leitura, para assistir um vídeo produtivo, se sentem cansadas, esgotadas. E o cansaço, agora eu vou dividir em 2 partes. Existe o cansaço das demandas, né, normais, como você falou, você é mãe de 5, tem o seu trabalho, tem a sua casa, é um cansaço. E uma coisa que às vezes acontece, a gente se cansa e tem aquela sensação de esgotamento mental, porque a gente não consegue fazer as coisas que efetivamente nos fazem
sentir valor, importante. E talvez, se você tivesse dado aquele não, você teria poupado 1 hora de deslocamento para ir, 1 hora de deslocamento para voltar, 2 horas que você ficou naquele compromisso, mais 1 hora que você levou para arrumar, mais 1 hora que você levou para arrumar todas as crianças. Você às vezes gastou um período. Exato. O que foi de produtivo? Você deixou acumular um monte de coisa, talvez você não arrumou seu guarda-roupa, não foi fazer aquela compra de mercado que você precisava. O que você sente? Eu não consigo executar as minhas tarefas. Ou porque você está muito na rede social, ou porque você simplesmente não aprendeu a dizer aquele não. Exato. E por que as pessoas não conseguem? Pela culpa, por se sentirem inadequados, por quererem dar conta, porque elas olham às vezes alguém ali que, nossa, por que eu não vou fazer aquilo que aquela pessoa está fazendo, ou parece que está fazendo? Que muitas vezes não tá, né? E tem gente que tem rede de apoio, e tem gente que não precisa ir no mercado, ou ainda que a pessoa faça, o que ela está deixando de fazer? Mas e até mesmo assim, eu acredito muito que existe isso dentro do próprio relacionamento, né? De marido e mulher, de mãe e filho, né? Existe isso também, não existe, Cá? Existe muito, porque às vezes acontece o seguinte, a gente quer fazer, a gente faz... Agradar muito também, né? O nosso marido, nossos filhos. Normal, você precisa. E a falta... Eu falo, às vezes a gente distorce um pouco, a falta de limites e a falta de comunicação. Ele é o grande vilão para que muitos relacionamentos, inclusive casamentos, acabem. Por quê? Porque, vou dar um exemplo, às vezes a pessoa quer fazer, quer agradar, o outro acha que aquilo não está sendo um sacrifício, ou acha que é obrigação, ou o outro acredita que o outro sabe o que o outro está sentindo. Então, colocar... que não é colocar limites, porque eu acho que a gente tem que agradar sim o nosso parceiro, a nossa parceira, faz parte disso. Mas quando aquilo está custando a sua saúde emocional, a sua saúde física, toma cuidado, porque às vezes a busca nisso é para você ter o reconhecimento da supermulher. E o legal é que você estava comentando agora há pouquinho aqui, eu estava conversando um pouco com a Cá, e a gente aprende a também ver, a gente vai dando alguns sinais, né, Cá? Não é simplesmente o negócio aparece só porque, por um motivo, não é? Não. Nosso corpo vai dando sinal, nossa cabeça vai dando sinal, tudo vai dando sinal, só que a gente tampa os olhos, né? A gente faz de conta que não está acontecendo nada, né? Nada acontece do nada. Então, vou dar um exemplo assim bem simples. Se você for um dia na academia, seu corpo não vai mudar. Sim. Ou se você está de dieta e você comeu um lanche, aquilo não vai atrapalhar. Coisas feitas uma vez ou outras, mas se você percebe a repetição daquela dor, daquele processo ou daquele comportamento, o que acontece? Um dia, outro dia, então é como se fosse o lanche. Um dia não vai entupir sua artéria, mas todos os dias ele vai entupir. Assim é quando você está contrariado, quando você está sentindo sobrecarregado, quando você não sabe o que fazer naquela situação. E quando você explode... Ou até mesmo não está feliz, né? Não, se mostra estar, mas não está. Não, e o que é legal é você entender o que está acontecendo. E uma coisa que é importante é você olhar para aquilo. Quando você ignora um problema, você não consegue achar solução. Quando você olha para si e fala, peraí, o que está acontecendo? Você tem duas grandes possibilidades. Você olhar para você e ver o que você está precisando e até dizer para o seu companheiro ou para a sua companheira aquilo que está te faltando ou aquilo que você está pensando. Você buscar uma alternativa de conversar e falar assim, eu estou fazendo tanta coisa e você não está reconhecendo. Eu nem percebi, é no piloto automático. Exatamente. Isso só acontece quando você para, olha, balanceia, entende e nunca ignorar os pequenos sinais do corpo, os pequenos sinais de um relacionamento. E eu falo isso a si mesmo e pro outro, porque às vezes a pessoa tá tão imersa naquela situação, não percebe. Fala, vem cá, senta aqui, o que dá tá uma acontecendo? resgatada, né? Vem cá, me fala. E o problema é, olha que loucura. Às vezes a gente tem, algumas pessoas têm tanto o comportamento, a característica de buscar poupar o outro da dor. Você fala, não vou falar nada pra pessoa não ficar chateada. Eu não vou fazer outra coisa pra não contrariar. Porque você vai ter a sensação de que as pessoas vão fazer o mesmo com você. E aí nasce aquela sensação de injustiça. Mas, olha que loucura. A pessoa não sabe o quanto você está se esforçando para fazer aquilo. Então, às vezes, você fez um esforço tremendo para ir no aniversário daquela pessoa que você gastou o dia, lembra que eu falei?
E aí chega no seu, um exemplo simples, a pessoa não foi, você fala, não acredito, me esforcei. Será que ela soube quanto? Não faz ideia. Não faz ideia. Não faz. E a gente espera uma reciprocidade de algo que a pessoa nem entende. Exato. No casamento acontece isso, com as pequenas coisas, uma soma aqui, uma soma ali. Às vezes o marido não sabe que a mulher está sobrecarregada. Cá, segura aí. Esse tema casamento, eu acho que vai ser bem legal a gente falar sobre ele no próximo bloco. A Cá tem muitas coisas para falar aqui pra gente sobre relacionamento, casamento, principalmente no mundo dos famosos, que tá tão aí em alta, essas separações aí que foi um boom, né? Foi uma explosão de separação. Verdade. E relacionamentos que foram tudo por água abaixo, mas assim, é o que a Camila tá falando. Existem pontos que a gente consegue fazer a leitura de tudo o que tá acontecendo. Cá, no próximo bloco, eu quero que você fale pra mim um pouquinho do mundo dos famosos, tentar mostrar pra gente uma leitura de o que aconteceu pra esses casamentos indo tudo por água abaixo. Alguma coisa tem por trás, né? Vamos ver que a gente consegue até aprender com isso, né? Sim, vamos aprender um pouquinho? Não sai daí, a gente volta já. All Inclusive, volta já. Você aí, já pensou em morar ou investir na Flórida? Nós, do programa All Inclusive, juntamente com a Hard Mortgage e Podium Hill Group, nós estamos aqui para te ajudar. Vamos fazer um programa totalmente voltado para você que tem essa intenção de morar nos Estados Unidos ou investir no imóvel lá. Você não vai querer ficar fora dessa, né? O pessoal lá de fora, logo mais, vai estar sentadinho aqui, ó, comigo, para tirar todas as dúvidas que vocês têm. Dani, será um prazer estar contigo e com o teu público para mostrar o que temos de melhor aqui na Flórida. Essa oportunidade você não vai perder, né? Dani Stolay, será um prazer participar do seu programa e trazer conhecimento de como você pode financiar um imóvel aqui nos Estados Unidos. Um outro estilo de vida, você não vai deixar passar essa oportunidade, né? Vem comigo! Gente, temos novidade no programa All Inclusive. Agora temos um parceiro, Café do Ponto. Eles, que desde 1954 vêm fazendo história pelo Brasil inteiro. Eles têm a arte de fazer um bom café. E eles vão estar aqui no quadro Um Papo e um Café. Quer saborear um bom café do ponto? Vem comigo! Café do Ponto. A arte de fazer café. Estamos de volta com All Inclusive. E estamos de volta com o programa All Inclusive. Bom, estou aqui entrevistando Camila, que é uma expert aí sobre sentimentos, relações, e vamos continuar. Cá, vamos falar um pouquinho, vamos deixar o tema dos famosos um pouquinho mais para o final, para a gente fazer um breve relato aí, aqui. Um bate-bola, para a gente chegar lá e entender o que está acontecendo. Vamos falar um pouquinho, Cá, a gente estava conversando sobre também, existem alguns comportamentos explosivos, né, na relação de homem e mulher, e que acaba aí terminando com finais trágicos. O que a gente pode fazer a leitura disso, Cá? Eu acho que existem aqueles relacionamentos onde existe mais ciclos de violência, né? Então a gente tem aquele relacionamento que já vem trazendo problemas e tem aquela situação que as pessoas vão se desgastando e você vai desenvolvendo um comportamento mais impulsivo. Tem a ver quando a gente acaba ficando mais quieto, acaba não pondo para fora de forma contínua algumas coisas que não nos agradam, e aí aquilo vai inflando, e chega um momento, bum, estoura de uma vez? Pode acontecer. Então há pessoas que estão ali guardando, ruminando, aquilo que eu falei no começo, não botou luz no problema, não chamou para conversar, não tentou analisar o que estava acontecendo. E quando você não olha aquilo, né, você acaba dando, eu falo que você dá comidinha pro impostor que vive aí dentro de você. Verdade. E você acaba criando situações que às vezes não são necessariamente o que aconteceu, mas é como você sentiu. Não tem coisas que às vezes você briga, acontece, quando você vai falar, puxa, não era bem assim?
Eu falo, a gente alimenta o nosso impostor aqui dentro, a gente dá comida pra ele baseado naquilo que a gente tá sentindo. Só que aí você guarda uma vez, guarda outra, existem algumas situações. E aí lá na frente pode ser que você exploda, porque os sinais foram vindo, você foi guardando, você não conseguiu se comunicar, não conseguiu botar pra fora, não conseguiu se entender e não achou uma alternativa. Isso é um ponto. Existem aquelas pessoas que já são muito explosivas, que agem de forma muito impulsiva, baseada naquilo que ela sentiu, vou pôr pra fora. Pera, toda comunicação que você não consegue ser inteligente, não é sobre não falar, é você ser assertivo. Às vezes a gente só quer buscar justiça. Fulano fez uma coisa de mal pra mim, eu vou lá e... O grande mal, e aí eu não vou generalizar, mas quando a gente age com sentimento, eu falo uma pequenininha vingança, ou buscar justiça, é porque a gente se sentiu muito injustiçado, mas geralmente é porque a gente está agindo baseado naquilo que a gente está sentindo e não necessariamente naquilo que a pessoa fez. Porque às vezes a gente acha que a pessoa fez de propósito. Né? Então eu falo, eu vou lá e vou me vingar ou eu vou cobrar uma justiça. Mas tem também as relações que elas começam a se apresentar numa ofensa, num grito, num empurrão. Nenhuma tragédia, eu não acredito. E aí uma percepção minha. Dificilmente uma tragédia acontece, a pessoa era muito calma, muito doce, de repente ele foi lá e te machucou pra valer. Não. Um dia é um grito, as coisas vão crescendo, vão tomando uma proporção. É por isso que tudo é importante a gente botar luz, a gente olhar e não jogar para debaixo do tapete. Verdade. Isso traz muitos problemas emocionais, fins de relacionamentos, fins de empregos. Você vai juntando, tem um burnout ou pede uma demissão. Talvez o problema pudesse ser resolvido lá atrás. Porque a gente coloca muito debaixo do tapete, Caio. Eu acredito muito que assim, eu não vou discutir, eu não quero ter essa discussão agora, eu vou me desgastar, eu não quero, deixa pra lá. Só que aquilo vai inflando, né? Sem a gente perceber, às vezes, né? Aquilo vai. Acontece mais uma coisa, poxa lá. Aí une com aquela primeira que a gente já tava meio engasgada. Ela já fez aquilo, eu vou ter que aguentar isso de novo? Exatamente. A pessoa nem sabe o quanto que você ficou irritada. Verdade. O que seria uma alternativa, cara? De repente a gente se expressar diretamente no momento ali que a gente foi ferido, se é que a gente pode falar dessa forma, magoado, chateado, ofendido. A gente imediatamente falar pra pessoa? Ajuda isso? Depende. Né? Não dá pra gente falar que a ciência humana é exata, mas se você tem ali um senso de justiça muito aflorado, talvez aquilo que a pessoa te causou, ela demandaria, então ela te causou um problema, então demandaria um nível de esforço para você resgatar aquilo. Só que como você tá muito à flor da pele, você tem hormônios ali, você tem neurotransmissores ali, você tá num momento de luta ou fuga, que você vai querer buscar aquele senso de justiça. Eu não acredito que em todos os casos seja produtivo você chegar e falar, Dani, vem cá. No primeiro momento, né? Porque você vai somar o acontecido com aquilo que você está sentindo e você vai estar buscando uma reparação. Então, às vezes, você vai querer discordar e vai querer mostrar. Poxa, não necessariamente você vai chegar no resultado que você quer. Às vezes, você vai piorar a situação. Eu não sou a favor de você jogar para debaixo do tapete. Se for necessário, e depende da situação, esperar um dia, um mês, uma semana, não sei. Mas não guarde aquilo para sempre. Busque uma alternativa de você tratar. E se não for possível trabalhar especificamente com aquela pessoa, sei lá, o presidente da sua empresa, busca uma alternativa de um tratamento, de uma terapia, de uma mentoria, para que você elabore aquilo de uma forma diferente, entenda que não foi só sobre você. Mas a grande maioria das coisas que acontecem no nosso dia a dia, entenda o melhor momento, dá aquela respirada. Tenha ali, eu falo assim, comportamentos produtivos e assertivos. Porque o resultado não tem que ser só voltado para eu falo assim, o nosso ego, aquela coisa, não, ele vai ter que concordar. Peraí, você vai chegar no resultado que você quer? Mas eu sou a favor do quê? Não jogue para debaixo do tapete. Use o tempo necessário, não vai levar uma vida, mas para você ter uma conversa produtiva e não só fazendo com que a pessoa entenda o que você está sentindo, mas expor ali e buscar o resultado que seja bom para todo mundo. Eu acho que essa é a forma mais produtiva, os melhores resultados para você atingir. Cá, e pra gente falar um pouquinho sobre o que vem acontecendo aí nas mídias, né? Sobre essas separações tão repentinas e de forma tão consecutivas aí, rápidas e inesperadas, né?
eu percebo assim, pra gente fazer um bate-bola bem rapidinho, assim, existem 2 relacionamentos de traição, vamos citar os exemplos da Luísa Sonza e da Preta Gil, que foram duas relações em que houve traição, principal da Preta Gil, em que ela pega no momento dela super frágil, né? E que as duas expõem de forma muito clara tudo o que aconteceu, né? E existe um relacionamento que tá tão em alta aí, que o pessoal tem comentado muito, que é da Sandy e do Lucas Lima. Que não teve traição, Que não teve traição e que houve uma forma diferente de expor, né? Eles foram mais contidos, mostrando para todos que tá tudo certo, tá tudo bem resolvido. O que a gente tem que analisar sobre tudo isso, Carl? São duas condutas completamente diferentes, né? Então você vê as meninas que elas têm fama, dinheiro, poder, influência, amigos e ainda assim se fragilizaram com o momento de uma traição. O que você busca quando você expõe, né? Você tá ali dividindo com todo mundo aquela dor e geralmente para buscar um acolhimento, para você dar uma satisfação para os fãs, você informar todo mundo, é como se fosse uma família, né? Hoje, os fãs das pessoas é como se fosse a nossa família ali no núcleo. Então, você fala, ó, aconteceu isso, e você expõe, então para você deixar claro, não é simplesmente um fim porque eu quis, não é bem assim, então você acaba participando todo mundo e existe o preço, você vai ser mais acolhida, mas também você vai estar mais exposta. Então e você vai mostrar a sua vulnerabilidade, a sua dor ali. E tem uma coisa que não é nem certo nem errado, mas você humaniza, você traz luz, fala assim, olha, eu vivi. Pode ser que você esteja vivendo, aconteceu comigo, que tenho todos esses recursos. Só acaba se vendo, né, daquela forma. Você humaniza aquela situação. O caso da Sandy não teve traição e foi uma exposição que você falou. Foi uma satisfação contida, estamos bem, não se preocupem, ela até usou isso. A gente não sabe o que acontece ali e vou dar a minha opinião pessoal. Como você tira essa humanização, a gente tem que entender que não é porque eles expuseram dessa forma que eles estão sentindo dessa forma. Que não, tá tudo bem, eu não tenho sentimento. Isso faz com que as pessoas possam, e vieram no meu Instagram falar isso, mas não tem sentimento? Eu tô mal no meu casamento, se eu separar eu vou ter que... Tá tudo bem, não se preocupem, meu Deus! As pessoas entenderem que não é porque você mostrou daquela maneira que você está sentindo daquela forma. E sim, a gente falou aqui no programa inteiro, você precisa sentir, você precisa olhar. Não é que você precise se expor, sair contando para todo mundo, porque lembrando, você vai humanizar a coisa, mas você vai ter um monte de gente para participar do seu problema. E aí precisa ver o que você está preparado. A Sandy, e aí eu vou dar o pitaco, uma opinião, os meus achismos, né? O meu achismo aqui é que ela não quer que as pessoas se envolvam no problema e na vida dela. Exato. Ela quer manter ali o anonimato dos motivos. Como sempre foi, né? A discrição ali que ela sempre levou com o filho, com o casamento, sempre uma pessoa discreta. E aí tem duas coisas, não preocupar as pessoas que os amam, que os valorizem, e também para fugir das especulações, que também é um processo difícil. Eu acredito muito que ela é muito reservada, né? No cotidiano dela, ela nunca expôs, e não ia ser agora que ela ia expor. Num momento tão sensível como esse. Delicado, principalmente porque envolve filhos, né? Então aí é mais delicado ainda. E nenhuma ruptura é fácil, vamos falar a verdade? Não. E se você tiver ali opinião ou dedo de outras pessoas, aquilo pode potencializar dores que você já esteja sentindo. Verdade. Cá, eu queria te agradecer. E a gente passaria aqui também, acho que uma tarde inteira falando sobre sentimentos, relacionamentos e tudo que a gente tem muito para aprender sobre isso, né? Sim. Cá, você quer deixar uma mensagem para as pessoas? Eu quero dizer assim, eu posso olhar para elas para falar? Claro, fica à vontade. Não ignorem os pequenos sinais que a vida dá, que os relacionamentos dão. Bota luz no problema, seja do seu companheiro, da sua companheira. Eu acho que é importante a gente não deixar uma árvore crescer quando essa árvore não for de uma semente boa. Porque o dia a dia vai regando aquelas coisas. Então a mensagem central é não jogue para debaixo do tapete um problema que hoje é um pouquinho, amanhã mais um pouquinho, um pocão. Olhe,
olhe para os seus problemas, olhe para você, porque isso não é um sinal de fraqueza, muito pelo contrário. Sim. Quando você olha para a sua dor, para as suas vulnerabilidades, para as suas dificuldades, para mim, é o maior sinal de coragem, o maior sinal de força quando você se permite sofrer, Com certeza. reconhecer, porque é uma forma de você buscar alternativas, tanto para você como para as pessoas que você ama. Verdade. Acho que essa é a minha mensagem. Linda, perfeita. Eu sou muito disso, sou adepta a isso. É isso. Cá, deixa pra gente as redes sociais, pro pessoal ter um pouquinho mais de conhecimento. Legal. Camila Sponton, né, com S mudo. Acho que não sei se vocês vão deixar aqui na descrição. Sim, a alguma gente vai coisa. deixar tudo bonitinho Legal. no GC aqui. Então, no meu Instagram tem lá como me contratar, como controlar minhas palestras, meus vídeos. Eu deixo muito conteúdo tanto no YouTube como no Instagram. Então, Camila Sponton, tanto no Instagram como no YouTube, tem bastante coisa sobre relacionamentos, autoestima, culpa, a dificuldade em dizer não, como aprender a dizer sim, tá tudo lá pra vocês. Foi maravilhoso, Cá. Muito obrigada Eu por que você ter agradeço. aceitado o meu convite. Deixar um beijo para nossa amiga Analice Nicolau, Isso, que maravilhosa. nos uniu aqui. Foi um prazer imenso te conhecer. Prazer todo mundo. Gente, a minha página, Dani_Stolai, eu tenho que agradecer a Que Show Modas, que tá me vestindo hoje com o maior prazer. Um beijo pra cá. Amei as roupas. E lógico que eu não poderia deixar de agradecer o espaço do restaurante Dona Joana, onde a gente tem feito nossas gravações, estão incríveis. Muito obrigada a vocês, fiquem com Deus, uma excelente semana, um beijo para todos.